do Senhor Jesus, boa noite. Que a graça do Deus eterno, bondoso, amoroso, esteja sobre nós nesse momento de culto e em todos os momentos da nossa vida. Nós, de fato, estamos felizes, como a Rosane já mencionou, pela possibilidade de conhecer mais um pouquinho da família de Cristo. E eu quero agradecer o reverendo Lindenberg Moraes pela oportunidade que me concede de estar aqui compartilhando sobre o ministério da missão e também a palavra de Deus. Chegamos aqui através do nosso querido pastor Paulo e dona Débora. Pastor Paulo foi a melhor coisa que me aconteceu no último ano. Eu não tinha ideia que Deus iria levar um casal tão abençoado para estar trabalhando conosco na Missão Vida. Depois de aposentados, eles não se deram por satisfeitos e nem vencidos pelo tempo. Eles se colocaram à disposição do Senhor e foram servir na Missão Vida. São pessoas que têm patente espiritual e eles têm sido de uma utilidade muito grande. A Missão Vida tem um instituto bíblico, tinha, até agora no mês de julho, e esse instituto bíblico funcionou 18 anos, treinando obreiros para o Ministério de Ação Social e Misericórdia, da missão e de muitas outras organizações. E nós temos hoje vários missionários, pastores, no Brasil e fora do Brasil, que foram treinados no Instituto Bíblico Palavra e Vida. E eu sempre sonhei em ter um curso de bacharel em teologia com vista em missões urbanas. E o pastor Paulo tem sido usado como instrumento de Deus para trazer isso à existência. Ele aceitou o desafio. Hoje ele vive em um dos núcleos da missão, numa cidade que está a um pouco mais de 100 quilômetros de Brasília e 120 quilômetros de Goiânia. A cidade mais próxima é Anápolis. E lá nós temos uma extensão do Instituto Bíblico e o seminário fica em Anápolis. E nós começamos na quinta-feira passada. O pastor Paulo dirigiu o primeiro culto de abertura do ano letivo, e também ele dirigiu o primeiro culto do Seminário Vida, que já está em funcionamento, e com a graça de Deus nós chegaremos ainda muito longe. São pessoas das quais o mundo não é digno. Irmão Paulo e irmã Débora são muito amados por todos nós e de maneira especial pelos homens que estão no processo de recuperação, e tem por eles uma grande admiração, um profundo carinho. E quero aproveitar ainda para agradecer ao Eduardo, sua esposa. Eduardo cozinhou para a gente hoje no almoço, e se ele te convidar um dia, não perca a oportunidade. A comida é boa, o papo é bom, o lugar é agradável, e enquanto ele cozinha, a esposa faz a gente se sentir em casa. Ela é dócil demais. Eu estava falando com a Rosane sobre uma pessoa que nós amamos muito, que se parece muito com ela. Então, nosso muito obrigado a vocês pelo carinho e pela disposição de nos servir. O título da minha meditação nesse momento é o Prenúncio do Caos. E eu quero ler um texto. Você não precisa localizar, apenas ouça com bastante atenção, que está em Ezequiel, capítulo 33, a segunda parte do verso de número 11. Assim diz a palavra de Deus: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Depois de voltar de uma viagem,
longa ao exterior, eu sempre faço isso. Eu cheguei numa loja no aeroporto e comprei uma revista Veja. E eu gosto sempre de ler a revista Veja e outras revistas, folheando toda a revista até o final, lendo os títulos das matérias e aquilo que é mais interessante, que está com letras em destaque. E eu vi uma fotografia que chamou muita atenção. Era a fotografia de um moço jovem, bem franzino, magrinho, que estava sendo espancado de forma muito violenta por 3 outros jovens, parrudos, grandes, malhados, e eles batiam sem nenhuma pena, sem nenhuma dó. E aquilo me chamou a atenção e eu li, antes de folhear a revista, eu li a matéria. O que eles estavam fazendo era justiça com a própria mão. Eles ouviram os gritos de uma senhora que estava em Ipanema, e ela tinha uma bolsa do lado, e o ladrão pegou e saiu correndo, e ela gritou, e aqueles 3 moços saíram tentando alcançar o ladrão, e alcançaram, e bateram muito no rapaz. E a revista Veja, a matéria tinha saído na semana anterior, eu pressuponho, e a revista Veja mostrava novamente uma reportagem. E dessa vez eles comentavam o que é que o povo tinha escrito para a revista Veja, alguns dos comentários que eles publicaram. E eu confesso que fiquei bastante perplexo diante daquilo que foi colocado, daquilo que muitos dos leitores da Veja fizeram questão de registrar a sua opinião. Quando é que se dá o prenúncio do caos? O prenúncio do caos se dá quando o cidadão de bem resolve fazer justiça com as suas próprias mãos e usa da mesma medida de violência com que usa os bandidos, com que usa os ladrões, com que usa aqueles que fazem o mal. E eu fiquei, quando eu li a revista, me veio ao coração o seguinte sentimento: quantas pessoas crentes pensam exatamente como esses leitores de Veja publicaram, mandando seus e-mails para a redação da revista. E eles diziam o seguinte: alguém escreveu dizendo, foi pouco. Outro, bandido bom é bandido morto. Que maravilha! Bandido tem que apanhar, tem que descer o braço mesmo. Outra pessoa diz, a má notícia foi que não mataram o vagabundo. Outro diz, se a polícia não faz, o povo tem que fazer. Mas um leitor escreveu, se os caras dos direitos humanos aparecerem, batam também neles. E outro finalmente disse, verme tem que matar, senão cresce. E eu fiquei imaginando, quantos crentes será que escreveram para a revista da Veja? E será que dentre esses comentários não existe algum comentário de um cristão, ou talvez até de um líder de uma igreja evangélica? E certamente, muitos de nós que estamos aqui, e em muitos momentos da vida eu tive esse sentimento, e pensei exatamente como essas pessoas pensaram. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E a gente muitas vezes se deixa trair pelo nosso coração. Muitas vezes nós fazemos aquilo que nós achamos que é certo e não aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu fiquei imaginando o que Jesus escreveria para a Veja como um assinante da revista. E eu, pensando, me veio um texto bíblico extraordinário que está registrado no capítulo 6 de Lucas. Jesus diria, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, número 1, amem os seus inimigos. Número 2, façam o bem aos que odeiam. Número 3, abençoe os que amaldiçoam. Número 4, ore pelos que maltratam. Número 5, se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Número 6, se alguém lhe tirar a capa,
não impeça de tirar-lhe a túnica. Número 7, de todo o que dê a todo o que lhe pedir. Número 8, se alguém tirar o que lhe pertence a você, não exija que devolva. Número 9, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E, finalmente, número 10, a que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E eu fiquei imaginando o sentimento do coração de Jesus diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tantos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Vivemos um tempo onde há milhares e milhões de pessoas que se tornaram invisíveis, gente que nós não percebemos e muitas vezes fazemos questão de não perceber. Você se lembra do rosto do garçom que serviu no almoço de domingo passado? Você se lembra do rosto da pessoa que abasteceu seu carro essa semana? Provavelmente muitos não vão se lembrar. E a razão por que nós não vamos nos lembrar é porque nós estamos tão concentrados em nós mesmos e olhando para os nossos umbigos e esquecemos de pensar naquilo que mexe com o coração de Deus. A intenção de Deus precisa ser levada a sério. Se nós chamamos o Senhor de Senhor Jesus, ou seja, reconhecendo que Ele está acima de nós e que Ele exerce poder sobrenatural sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que se Ele é Senhor, nós somos servos. E como servos nós fazemos não o que queremos, e sim o que Ele deseja que nós façamos. Há dois grandes prisioneiros, há dois grandes salteadores presos no Brasil, muito conhecidos, Fernandinho Beiramar e Marcola. Não é a terceira pessoa que você pensou, mas esses dois são bastante conhecidos. E eu fiquei imaginando como não deve ser o relacionamento do Fernandinho Beiramar com seus filhos, com a sua mãe, com a sua esposa. Fiquei imaginando como que o Marcola recebe as pessoas que ele ama quando elas vão visitá-lo. E eu tenho absoluta certeza que eles tratam os seus filhos e a sua família com todo carinho, todo respeito. Os filhos do Marcola são mais seguros do que muitos banqueiros que vivem na cidade de São Paulo. Os filhos do Fernandinho Beiramar gozam de muito mais segurança. E eu tenho certeza que nas datas especiais, eles enviam presentes para os seus filhos. E quando recebem uma visita, eu não tenho dúvida de que eles abraçam, beijam, choram e dizem, eu te amo. E às vezes nós, como crentes, não temos coragem e não temos disposição de abrir a nossa boca e dizer para alguém que nós amamos. Eu sempre gosto de me despedir das pessoas que eu gosto, dizendo, eu te amo. Então viva como se não houvesse amanhã e deixe que o maior número de pessoas com quem você convive saiba que você tem um interesse especial na sua vida, no que diz respeito àqueles que são seus amigos. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a regra de fé e de prática dos crentes. E o Senhor nos ensinou na sua palavra, em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Você quer contar com a misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Permita que o coração de Deus, que o seu coração seja semelhante ao coração de Deus. E eu fico assustado com a quantidade, me perdoe, de mentiras que nós cantamos durante o momento de louvor. A gente diz para Deus, para onde quer que tu fores, me mandares, eu vou. A gente diz, tudo entregarei. A gente diz, dai-me, Senhor, um coração semelhante ao teu. Mas quando Deus resolve exigir
resolve pedir aquilo que nós nos comprometemos a fazer, de maneira geral, nós achamos que essa não é a voz do bom pastor. E preferimos fazer aquilo que é melhor para nós e para a nossa família. O Senhor ainda continua dizendo em Mateus 5, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E depois em 1 Pedro 4:8, sobretudo, irmãos, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu confesso que eu sou presbiteriano, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, somos da Igreja Presbiteriana há mais de 30 anos, ajudei a fundar uma igreja presbiteriana e participei e fundei 5 outras igrejas, e tenho uma relação extraordinária com a Igreja Presbiteriana em todo o país. Sou amigo do reverendo Roberto e tenho tido o prazer de gozar da companhia dele, participando de eventos da missão e sempre me atendendo com muito carinho. Aliás, eu fiquei extremamente feliz com a vitória do reverendo Roberto para presidir a nossa igreja nos próximos 4 anos. O perverso, irmãos, é aquele que vive no erro. E o Senhor está dizendo que eu, o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas sim que ele se converta do seu mal e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ezequiel 33. Então, o desejo de Deus para esses 2 bandidos, que determina se algumas pessoas ou muitas pessoas devem viver ou morrer, é que eles se convertam, é que eles mudem de vida, é que eles aceitem o novo, é que eles se rendam a Cristo Jesus e o faça com alegria. Deus é enfático a respeito da morte do ímpio. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso nós precisamos fazer todo tipo de boas ações. Nós precisamos de ter boas atitudes diante da dor e do sofrimento das pessoas. E quando se fala em dor e sofrimento, nós pensamos de modo geral naqueles que estão vivendo debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, das pontes, que estão vivendo no mato e caminhando nas BRs da vida. Mas há muitos mendigos morando em coberturas. Há muitos mendigos de terno e gravata. E, infelizmente, há muitos mendigos dentro da igreja há anos. Gente que conheceu a palavra de Deus, entendeu que Jesus era uma boa opção, gente que não gostaria de ir para o inferno e, às vezes, até temendo o inferno, se renderam a Jesus e fez de Jesus seu Senhor. Só que essas pessoas resolveram viver para si mesmo. E viver para si mesmo é uma das piores coisas que pode existir na vida de um crente. Muitos dos problemas que nós temos na igreja como pastores poderiam ser facilmente resolvidos, não com uma boa conversa no gabinete do pastor, mas com trabalho, com envolvimento, com ações práticas de amor e de misericórdia. Há muita gente vivendo uma vida pobre, sem sentido, e o Senhor Jesus prometeu a nós uma vida plena, uma vida abundante. Quantas pessoas você conhece aqui dessa igreja que você poderia dizer, fulano, ciclano e beltrano têm uma vida plena, gozam de uma vida cheia da graça de Deus? Quantos? Você vai chegar à seguinte conclusão, que todos esses que você consegue identificar como tendo uma vida plena, uma vida abundante da graça de Deus, são pessoas que se envolveram com o reino de Deus. São pessoas que não vivem para si, mas estão sempre dispostas a servir. Eles fazem parte de um grupo seleto que, segundo uma universidade americana, pesquisou em 1000 igrejas nos Estados Unidos, em todo o país,
e chegaram à conclusão que na igreja 20% dos irmãos trabalham e 80% dá trabalho para esses 20 irmãos. 80% senta no piano e os 20 carrega. A gente passa a vida toda tendo problema com 80% das pessoas que fazem parte da igreja. E normalmente, quando alguém me diz a minha igreja é muito ruim, o meu pastor é muito fraco, eu acho que está na hora de trocar de pastor para um pastor mais jovem. Meu pastor está meio antiquado, já está meio cansadão, acho que precisamos de um jovem com bastante energia e sem experiência. Mas é melhor ter um pastor jovem sem experiência, porque a gente vai conseguir dominar ele, do que ter um pastor experiente, né, que foi forjado no fogo de Deus e hoje está servindo ao Senhor. E todas as vezes que eu pergunto, que eu ouço esse tipo de afirmação, eu pergunto o seguinte para essas pessoas: o que você faz na igreja? Qual é o seu envolvimento? Qual departamento que você trabalha? E eu sempre ouço: eu não estou envolvido com nada, porque eu não concordo com nada que está acontecendo na minha igreja. E eles me dizem assim: o senhor conhece alguma igreja boa? O senhor que anda muito, viaja muito pelo Brasil, pelo mundo, tem alguma igreja boa que eu poderia frequentar, de preferência na minha região? Eu digo: eu até conheço algumas igrejas muito boas, mas se eu indicar ela para você, ela vai se tornar uma igreja ruim, porque você é ruim. E a igreja é reflexo daquilo que nós somos. Se essa igreja é uma igreja viva, que intercede por missões, que, ouvindo o pastor Paulo, se compadeceu de nós e manda todo segundo domingo do mês, uma oferta para a Missão Vida, é porque essa igreja ama os perdidos e pensam seriamente nos perdidos. Hoje, Eduardo, quando foi nos levar no hotel, ele falou sobre o seu pai, das dificuldades que o pai viveu. E ele disse: ele partiu sem conhecer Jesus. E quando Eduardo falava isso, o meu coração apertou, porque eu fiquei pensando no meu pai no inferno. Como seria duro saber que algum dos meus parentes, ou alguém que eu amo, estará no inferno. Isso aperta o meu coração e me faz sair da minha casa e viajar todos os finais de semana. Eu já preguei em todas as capitais do Brasil e na maioria delas por mais de 10 vezes. Eu já preguei em 54 países. E não é fácil você ter um ministério como o meu. Eu trabalho a semana inteira e nos finais de semana viajo e volto geralmente na segunda-feira. E eu tenho a responsabilidade de administrar a Missão Vida. E hoje nós temos mais de 200 colaboradores, entre pastores, missionários, médicos, psicólogos, assistentes sociais. Além das 800 vagas disponíveis em 8 estados, nós temos mais de 500 crianças que nós estamos ajudando. E tudo isso tem um custo altíssimo. E como disse a Rosane, nós somos uma missão interdenominacional e 100% brasileira. Nós não temos recursos que vêm do exterior para a Missão Vida. Nós somos mantidos através de pessoas que nos ouvem e se tornam colaboradores. Você pode alimentar uma criança por um mês na África, onde nós trabalhamos, em Madagascar, com apenas R$30. Você vai num restaurante, paga R$30 e não cria problema com o dono do restaurante, porque o preço é aquele, ele estabeleceu e você é livre para entrar ou não. Mas quando se fala em dinheiro na igreja, e se o pastor começar a falar muito, e geralmente fala muito por duas razões, pode ser que ele não seja muito honesto e ele gosta muito de dinheiro, e a gente tem visto muitos pregadores da televisão que estão caminhando nessa linha, ou pode ser que ele assumiu compromisso demais e ele precisa de fato de recursos.
Então, quando você ouve uma pessoa dessa falando, você tem uma dificuldade muito grande. Às vezes as pessoas pegam o folder da missão e dizem assim, eu vou levar para minha casa, eu vou preencher e vou devolver. Irmãos, de cada 10 folder preenchido, aliás, de cada 100 folder preenchido, nós recebemos um daqueles que falaram que ia levar para casa e vão preencher. Se você perder essa oportunidade, você não vai aproveitar outra oportunidade. E eu não sei se Deus vai te dar outra oportunidade. Eu não quero o seu dízimo, porque a palavra de Deus diz que o dízimo deve ser entregue na casa de Deus, na casa do tesouro. Mas eu quero muito que você se torne um parceiro da esperança, participando do ministério da Missão Vida. A responsabilidade moral de cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. E nós, enquanto almoçávamos, falávamos sobre isso. Cada um de nós será julgado segundo os nossos próprios caminhos, com as seguintes vantagens ou perigos. A palavra de Deus é muito clara. O dia que eu comparecer diante do meu Senhor, eu terei que prestar conta de todos os meus atos. Eu não serei avaliado pelas brilhantes ideias que eu tive. Com 20 anos de idade, eu tive a ideia de fazer uma casa para abrigar os mendigos. E com meu próprio recurso, que eu vinha guardando há 2 anos para comprar um carro 0 quilômetro, eu comecei e construí e terminei uma casa para 12 homens. Eu não fiquei pensando e nem disse eu vou orar para ver o que eu devo fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer era preparar alimentos, sair nas madrugadas, e eu escolhi a madrugada primeiramente porque eu nasci numa família de classe média alta, e eu era muito conhecido, eu não queria que as pessoas me vissem distribuindo sopa para mendigo. Eu pregava num congresso de pastores na Baixada Santista, com muitos pastores, centenas de pastores, e quando eu terminei, um pastor chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu tenho muita vergonha de ser chamado pastor dos mendigos. Eu disse, pois eu tenho um prazer enorme, porque um dos apelidos que me deram é o príncipe dos mendigos, dado pelos próprios mendigos. E eu falei, meu irmão, eu vou orar por você, mas sinta-se privilegiado por ter recebido de Deus essa missão de cuidar dos mendigos. Nós não vamos ser avaliados pelas ideias, pelos projetos. Eu pregava em Maringá, numa conferência da Igreja Presbiteriana Renovada. E no último dia, tinha milhares de pessoas reunidas. Eu desci e fiquei assim embaixo, cumprimentando as pessoas com o pastor. Nós não fomos para a porta, porque o povo levantou rapidamente para sair. Ficamos ali na frente. E veio um casal. Era um senhor já bem de idade e uma senhorinha bem velhinha. E ela se dirigiu a mim e ela não conseguia parar de chorar. Ela chorava convulsivamente e tremia. E eu tentando fazer ela falar, mas ela não conseguia. E o marido tomou a palavra e disse, ela está chorando tanto assim, pastor, porque quando ela tinha 20 anos, ela se sentiu chamada por Deus para cuidar dos mendigos. E enquanto o senhor pregava, ela dizia, agora é tarde. Agora eu já não tenho as mesmas forças. Agora eu já não posso fazer o que eu poderia ter feito durante toda a minha vida. Mas para você não é tarde, querido. Para você, esse é o momento de começar projetos sérios. A única coisa que eu sugiro àqueles que são chamados para realizar alguma tarefa no reino de Deus, avalie se você vai continuar fazendo isso nos próximos anos da sua vida ou se isso é apenas um fogo de palha que vai passar depois de 3, 6 meses que você está realizando essa tarefa. Pastor Carlos Alberto Bezerra é um grande amigo, pastor da Comunidade da Graça, aqui em São Paulo, presidente da igreja no mundo. Ele é um grande amigo. E um dia o Carlos me ligou e disse assim, Wildo, eu quero fazer um trabalho com os mendigos de São Paulo, mas eu só vou entrar nesse negócio se você entrar junto conosco.
E eu tenho aqui na igreja 3 irmãos que são muito piedosos e que se sentem chamados para trabalhar com os homens de rua. Eu posso mandá-los para eles passar um dia, um tempo, que você achar necessário? Eu disse, claro que sim. E eles foram. Eram 2 presbíteros e o irmão do pastor Carlos Alberto. E eles ficaram conosco 3 dias. Eu os vi no primeiro dia, cumprimentei, tivemos uma conversa breve e passaram 3 dias. No último dia, eu preparei na minha casa um lanche e convidei os 3 para lancharem comigo. Eu estava sozinho em casa naquele dia. E conversamos coisas banais e depois eu comecei a falar sobre a missão vida e responder perguntas. E depois que eu havia respondido algumas dezenas de perguntas, de questionamentos, eu olhei para eles e disse assim, irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Vocês se vê cuidando de mendigo o resto da vida, o resto dos dias das suas vidas? E houve um silêncio sepulcral. E eu não falava nada esperando que eles falassem. E eles não disseram nada. E aí eu me dirigi ao primeiro. Você se vê cuidando dos mendigos o resto da sua vida? Ele disse, não. Aí eu olhei para o segundo. E você? Também não. Olhei para o terceiro, irmão do Carlos. E você? Jamais. Aí eu disse, então voltem para a igreja de vocês e vai fazer o que vocês já estão fazendo. Mas não comece um trabalho novo de recuperação de mendigos. No dia seguinte, o Carlos me ligou e disse, rapaz, eu mandei 3 obreiros em potencial para você. Você desanimou o pessoal. A pergunta que você fez para eles, eles chegaram aqui e disseram, olha, pastor, vamos continuar distribuindo sopa, ajudando os mendigos, mas centro de recuperação não. Porque nós aprendemos com o reverendo Wildo que tem que ser para a vida toda. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiz um compromisso com o Senhor que gastaria 40 anos da minha vida cuidando dos mendigos. Esse ano, eu completei 55 anos de vida e agora, em agosto, nós estamos completando 35 anos de missão. Faltam 5 anos para que eu conclua o meu tempo como presidente da Missão Vida. E eu disse para Deus, eu quero fazer 2 coisas que eu gosto muito, que é escrever e pregar. E eu gostaria de gastar o restante da minha vida pregando e escrevendo. E de repente Deus me leva para a África. E de repente eu vejo o sofrimento das crianças da África. E resolvo começar a ajudar. Resolvo começar a ajudar enviando alimentação, recursos para alimentar 50 crianças. E quando eu fui à África, algumas semanas atrás, visitar o projeto que eu venho sustentando já há 2 anos, eles não tinham mais 50 crianças. Eles tinham 210 crianças. E aquilo nasce como erva daninha. E é impressionante o sofrimento. Crianças que são alimentadas de biscoitos feitos de barro, óleo e sal. Crianças que passam o dia todo que só comem uma manga. Isso quando é época de manga. E eu voltei para o hotel naquela noite e nós levamos uma missionária conosco, que é uma africana, e ela não gosta de dormir sozinha. Ela tem dificuldade em dormir num quarto de hotel sozinha. E a Rosane dividiu o quarto com ela e eu fui para um quarto sozinho. E eu passei aquela noite acordado. E eu passei a noite toda pensando o que eu posso fazer para mudar a história de pelo menos 210 crianças na África. E no dia seguinte conversei com o líder do trabalho. E falei, a partir de agora eu vou mandar 3 vezes mais o que eu vinha mandando para você. Eu sou um missionário, minha mulher é uma missionária, mas nós não somos sustentados nem pela Missão Vida e nem por nenhuma igreja. Nós somos os maiores, estamos entre os 2 maiores investidores de missões que nós possuímos. Nós precisamos entender que o caos está instalado
mas isso pode ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus e da ação concreta da igreja. A igreja tem nas mãos muito poder. E esse poder nos foi dado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está em nós. E se o Espírito está em nós, nós somos muito maiores, como nos diz a palavra do Senhor, do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz que para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Nós não vamos conseguir alcançar toda a cidade de São Paulo. No período de 6 meses, a Missão Vida recebeu 3 áreas para construir núcleos no estado de São Paulo. Uma a 35 quilômetros do aeroporto de Viracopos, a segunda em São José do Rio Preto, a primeira 26 mil metros quadrados, uma área que vale 2.700.000, nós ganhamos essa área. A segunda, uma área em São José do Rio Preto de 40 mil metros quadrados, e a pessoa que doou disse, quanto que o senhor precisa para começar, para dar o pontapé? Eu disse, 200 mil. Então, quando o senhor começar a obra, me manda o cronograma e eu vou depositar todos os meses o valor de R$200. Aí ele disse, não dos R$200, eu vou bancar toda a construção de São José do Rio Preto. Um homem generoso, presbiteriano, tomou aquela decisão. E depois ganhamos uma terceira área também de 26 mil metros na cidade de Garças, pertinho ali de Marília. E eu disse para Deus, Deus, no mês de janeiro, fevereiro e março, nós perdemos 6.444 mantenedores. E agora o Senhor me dá 3 áreas em São Paulo. São Paulo tem lugar não para 3 núcleos da Missão Vida, mas para 100, talvez mais, núcleos da Missão Vida. E eu sei que nós não vamos alcançar todos, mas eu quero pensar como pensava Madre Teresa de Calcutá. Depois de viver em Calcutá, cuidando dos doentes, dos enfermos, das ruas, ela decidiu que iria construir um hospital. E fez uma viagem pelo mundo para levantar recursos. E quando ela voltou dessa viagem, a imprensa estava informada da intenção dela de abrir um hospital. Havia muitas pessoas esperando por ela no aeroporto. E ela desceu e foi entrevistada por um jovem jornalista, que fez a seguinte pergunta, Madre, a senhora está preparando para construir um hospital, voltou de uma viagem para levantar fundos. Quantas pessoas a senhora pretende assistir? E ela, uma mulher albanesa de 1,47 m de altura, foi ganhadora do Prêmio Nobel, se eu não me engano, de 87, e ela olhou para ele e disse assim, um hospital, meu filho, para 40 pessoas. E aquele intrépido jornalista disse assim, Madre, o que é 40 pessoas para esse tanto de pessoas perdidas, doentes, nas ruas de Calcutá? Ela olhou para ele e disse assim, realmente não é nada, mas o importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Você não vai ser cobrado pelo que você não tem, e sim pelo que você tem e não colocou à disposição do Mestre. E quando nós fazemos isso, nós somos muito mais abençoados do que aqueles que nós abençoamos. A Missão Vida já viu ex-mendigos se tornando médicos, se tornando advogados, professores, servidores públicos, pedreiros, pintores, eletricistas, caseiros de chácara. A Missão Vida já viu centenas de famílias sendo restauradas. E tudo isso porque um dia eu entendi que o Senhor me amava, mas Ele também amava aqueles que estavam perdidos. O amor de Deus é grande e largo, é alto e largo, e Ele alcança todos aqueles que Ele tem um propósito, que Ele tem um plano. A Missão Vida não coloca um colchão no corredor. Por exemplo, se temos um núcleo com 120 pessoas e aparece lá uma pessoa muito mal trazida pela polícia ou por alguém que viu aquela pessoa na rua,
e a gente diz, nós não temos vaga. E é preciso que nos ligue durante a semana para ver se surgiu alguma vaga. E a pessoa fala, olha, eu vou ali na cidade, compro um colchão, vocês coloquem ele no corredor, por favor, aceita, porque ele está morrendo. E nessa hora é bom ser presbiteriano, viu, reverendo? Aí eu digo assim, eu acredito na soberania de Deus. E nós só vamos receber 120. Então, são 120. Se o núcleo é para 44, são 44. Mas o que nós oferecemos, ou tentamos oferecer para os nossos internos, para as nossas crianças, é aquilo que nós gostaríamos de receber. E a vida tem que ser assim. Você tem que oferecer o seu melhor. E se você oferece o seu melhor, você pode dormir tranquilo, porque um dia você vai ser recebido pelo Senhor. E tudo aquilo que fizemos no nome dele, nós receberemos a recompensa. Porque o Senhor não fica devendo nada, absolutamente ninguém. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, nosso Deus e Pai, pela tua presença santa entre nós e pela bênção de nos reunirmos no teu nome nesse fim de dia. Eu oro a Deus pela vida do reverendo Lindenberg, da sua família. Peço que o Senhor cuide do teu servo, do seu ministério, da sua casa. Oro para que o Senhor dê a ele vigor. Oro para que o Senhor o sustente diariamente. Oro para que ele seja, ó Deus, um homem cheio do teu poder e do teu Espírito Santo. Oro a Deus pela essa igreja aqui nesse lugar e peço que haja um despertamento do teu povo para fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos enquanto é dia. A tua palavra diz que os campos estão brancos para a colheita e que nós devemos pedir ao Senhor trabalhadores. E eu oro para que o Senhor levante trabalhadores dessa noite para ir, ó Deus, aos campos e ceifar, ó Deus, tudo aquilo que já está no ponto, pois eu sei que os dias do Senhor são poucos. A tua volta se dará a qualquer momento e nós podemos perceber isso em muitas circunstâncias que nos rodeiam. E eu peço, tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que não foram salvos e levanta um exército de homens e mulheres em toda a face da terra, para que nós anunciemos palavras de boas novas aos perdidos, no nome de Jesus. Amém.